Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Em destaque hoje os 3 anos de mandato de maioria PS na Câmara Municipal. Completam-se este mês de outubro 3 anos da presidência da Câmara Municipal com maioria PS e liderança de Jorge Dantas após a vitória nas eleições autárquicas de 11 de outubro de 2009 sobre a coligação PST-CDS-PP. Com uma campanha baseada na recuperação de um rumo e uma estratégia para o Conselho e em propostas de cariz social, o PS e Jorge Dantas recuperaram a liderança no Executivo Municipal à coligação que geriu o Conselho de 2005 a 2009. Das medidas de cariz social, já que isso tem falado, o Vir Amigo, o Vir a Nascer, o Manual Escolar e reflexões para o primeiro ciclo, também a reabertura da rede da loja social, entre outros. Dos chamados projetos estruturantes, referência para o lançamento dos centros educativos e polidesportivos de apoio e, mais recentemente, o projeto da Zona Ribeirinha, já inaugurado, assim como o Centro Escolar de Vieira do Minho. Mas o esperado percurso, por certo, planeado para o Conselho tem tido obstáculos. O encerramento no ano noturno do SAP do Centro de Saúde, os cortes orçamentais nos 2 últimos anos, a reforma administrativa do território, que no nosso Conselho pode atingir 5 freguesias, a lei dos compromissos, a situação da EPMAR em resultado da nova lei das empresas municipais, e a isto junta-se a crise geral do país. Para fazer o balanço destes 3 anos de liderança da Câmara Municipal, convidamos e temos em estúdio Jorge Dantas, o Presidente da Câmara de Vieira do Minho. Boa tarde, Dr. Jorge Dantas, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Quando é que estivemos há um ano, imaginava-se na situação de outubro de 2012? Isto é, o município com menos dinheiro, as freguesias, a defesa das freguesias, a necessidade de defender freguesias que provavelmente serão agregadas. Sem dúvida que o momento que vivemos no país é um momento de grande dificuldade, aliás, motivado por uma crise económica e financeira da Europa, que muitos ainda não querem acreditar que seja uma crise de especulação financeira e de bolsas, mas isso é uma outra discussão que não é para aqui chamada, mas essa de facto a razão desta grande crise tem a ver com os especuladores financeiros que fazem com que os juros da dívida sejam cada vez maiores. Mas de facto nós não pensávamos ter esta situação que se nos apresenta, mas também nenhum português, se calhar, mesmo aqueles que votaram no PSD e no tal governo de coligação PSD-CSPP, pensavam que tivéssemos um governo que de facto não tem sensibilidade social nenhuma e que tem praticado uma política de austeridade pela austeridade, que o próprio Presidente da República ontem mesmo no Facebook, que é também uma forma de comunicar moderna, apela para que não possamos pedir mais esforços aos portugueses e temos que rever esta proposta. De qualquer maneira, Estado que de facto contenção é necessária. Absolutamente, ninguém está contra a contenção, nenhum de nós, todos aqueles que fazem parte de partidos do arco do poder, que sejam partidos que já estiveram no poder ou possam vir a estar no poder, nenhum de nós põe de parte a necessidade de naturalmente pôr alguma travão naquilo que é a despesa do Estado, mas a receita que está a ser utilizada há muito por este governo, pelo menos há um ano por este governo, não resulta, e todos quantos são analistas políticos e económicos neste país já disseram mais que uma vez de que esta receita não resulta. Mas há duas figuras neste país que não ouvem ou não querem ouvir, que é o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças, que continuam a usar a mesma receita, sabendo que o resultado vai ser pior ainda, e também isso se reflete nos municípios, naturalmente. Mas também há alguma timidez na oposição PS, segundo alguns observadores dos ditos observadores? Pois, o PS não pode ser acusado de duas coisas em simultâneo, que é ser um parceiro importante na estabilidade governativa deste país e depois ser acusado de não ser radical na oposição que faz ao governo. O PS é um PS responsável, tem um líder e um novo secretário-geral com poucos meses ainda de vida na sua função e que tem mostrado uma responsabilidade que se calhar muitos não esperavam que acontecesse. Tem sido o maior seguro deste governo, tem sido precisamente António José Seguro, que tem mantido uma responsabilidade e uma posição política muito firme naquilo que tem sido o interesse do país em função do interesse partidário, porque naturalmente que se o PS provocasse alguma contestação política mais forte, o governo caía, porque o governo não tem neste momento nenhuma sustentabilidade política para continuar, mas o PS não quer que ele caia, não quer, desde o início, António José Seguro disse no Congresso de Braga que apenas voltava para o governo quando os portugueses votassem de novo
em eleições democráticas e, portanto, quando chegar a hora de votarem os portugueses, o PS dirá presente e, naturalmente, que estará pronto para governar. Mas, portanto, não pode ser acusado de duas coisas ao mesmo tempo, de ser, ao mesmo tempo, responsável, de se abster quando tem que se abster no Orçamento do Estado e nas votações mais importantes, e também, ao mesmo tempo, ser acusado de nada a fazer para provocar uma crise política. E, portanto, o rumo está traçado e o PS vai levá-lo. Mas o PS, não querendo uma crise política, afasta-se de eventuais parceiros, na hipótese que os barómetros vão mostrando. O PS só governa sozinho. O PS governa sozinho. O PS sempre governou sozinho, governou em maioria absoluta com José Sócrates, governou em minoria com José Sócrates. Relembro que toda a história do país há de se fazer daqui a uns anos, porque a história não se faz tão próxima quanto isso, mas se bem se recordarem, o PEC 4, o famoso PEC 4, que José Sócrates foi acusado de traição ao país por não apresentar em primeiro lugar ao Presidente da República e aos partidos da oposição, foi chumbado pela maioria pelos partidos de esquerda, Bloco de Esquerda e PCP, mas também por um PSD ávido de poder, que agora faz muito pior que o PEC 4. As propostas que agora são apresentadas são muito piores que o PEC 4 e, por outro lado também, essas medidas de corte, de aumento brutal no IRS e no IMI e noutros impostos que vão ser apresentados aos portugueses, foram apresentados primeiro em Bruxelas e só depois ao país. E, portanto, a memória de alguns é curta, mas a nossa, que temos responsabilidade política e que sabemos o que estamos a fazer, não nos podemos deixar de lembrar a quem nos escuta que, de facto, este governo tem sido um governo que penaliza não só os portugueses, mas também, e volto a referir a autarquia, penaliza em muitas autarquias locais. Mas, de qualquer modo, essa estratégia de quanto pior melhor para efeitos eleitorais não prejudica o país. O PS não deveria ter. Mas o PS não é um partido quanto pior. Mais forte relativamente à atual situação. Pois, mas o PS é dos poucos partidos que tem dito desde o início que há um outro rumo. Esta tem sido, aliás, uma frase que António José Seguro tem afirmado insistentemente, e a razão e os factos têm-lhe dado razão. Há outro caminho. Há um caminho que não é necessariamente da austeridade pela austeridade, porque nenhum de nós, José Luís, fizeram um pouco um esforço de memória. Quem nos escuta um pouco de esforço de memória e se refletir durante 30 segundos. Nenhum de nós reconhece neste governo uma linha de rumo. Nenhum de nós percebe qual é que é o interesse, o objetivo, o principal objetivo político deste governo. Nós podemos recordar António Guterres, que tinha como objetivo e como paixão a educação. Podemos recordar José Sócrates, que tinha como objetivo modernizar o país, um país moderno, um país qualificado, um país que fosse concorrencial com o mundo, um país da Europa, um país de investimento público. Era um objetivo do governo de José Sócrates. O governo de Passos Coelho é um governo de respeitar o memorando da Troika, afirmando orgulhosamente que ainda vão ser mais rigorosos que a Troika e, portanto, vão pôr este país mais pobre, um país com menores condições de vida, um país em que a sociedade média portuguesa somos nós todos. Vivemos muito pior, em que os pobres não têm espaço, em que não se respeita a dignidade do outro e que se defende, eventualmente, até neste ponto de vista, parece-me mal, o capital e os interesses particulares. Mas isso é uma política que já nem a própria Europa reconhece. O FMI ontem dizia que, atenção, que a receita deve ser tomada em consideração em função de cada um dos países e não pode ser igual para todos. Portanto, eu acho que o PS tem tido esse caminho desde sempre, desde o início. António José Seguro tem dito, há outro caminho. Há um caminho de rigor nas contas públicas, de rigor naquilo que é feito, de rigor na aplicação das medidas que são impostas pelo memorando que a Troika, que o PS assinou, mas que não pode ser a austeridade só pela austeridade, porque a economia está a morrer em Portugal. Mas há um compromisso. E o compromisso é para cumprir. Que o PS também assinou. E o compromisso é para cumprir, e aliás o PS também sempre disse, isso já se verificou, que este compromisso era impossível de cumprir em tão pouco tempo, e por isso também a Troika já deu mais um ano ao país, mas mesmo assim o Governo não aliviou aquilo que é o encargo dos portugueses, mas tem feito ainda um esforço maior. O próximo Orçamento de Estado, a comprovar-se aquilo que é as notícias de sexta-feira, o Orçamento de Estado próximo é de uma tremendo esforço para as famílias. Muitas delas não vão aguentar o próximo ano de 2013. As empresas já não se fala, estão numa asfixia absolutamente evidente. As falências são cada vez por demais. Repare-se que na sexta-feira, às 21 minutos, o Governo, o Instituto de Informação Profissional deu nota de um aumento de 23,4% no número de empregados registrados no último mês de setembro. É um número assustador. É um número que qualquer governo com o mínimo de sensibilidade social teria a preocupação primeira de combater este flagelo. E porque é que só apresentam estes dados às 21 minutos? Porque é a hora em que os telejornais já estão no ar e não há hipótese à notícia. Esta forma de fazer política vai dar resultado, não vai dar resultado ao PSD e vai naturalmente provocar a queda deste governo, que vai ter que cair, vai ter que perder eleições porque não pode
continuar a governar, e nem tem neste momento legitimidade política para levar por diante algumas das propostas que se apresenta, porque não foi assim que se apresentou aos portugueses. Aliás, dizia Pedro Passos Coelho que estava preparadíssimo para tomar posse do governo, porque sabia onde havia de cortar na despesa pública. Até hoje não cortou a despesa pública nenhuma e apenas aumentou impostos. Mas isso parece uma linguagem comum aos chamados partidos do arco. Eu não sei se é linguagem comum ou não, o que eu sabia é que José Sócrates e o PS foram acusados mais que uma vez de não serem capazes, de serem despesistas, de terem apenas como fundamental receita aumentar impostos, que era preciso cortar nas gorduras do Estado, que Passos Coelho sabia pela sua vasta experiência de administrador de empresas, que se saiba só do grupo dos amigos, mas que era conhecedor da realidade do país, que estava pronto para cortar nas gorduras do Estado. Até hoje os dados estão aí, nada se cortou, não se fez nenhuma reforma importante no país, apenas se cortou nos municípios, se cortou nas empresas municipais e se corta naquilo que é o rendimento dos portugueses. No mais importante, nas receitas das grandes empresas portuguesas, nas parcerias público-privadas, nas fundações, naquilo que de facto pode ser importante, não vejo nenhum corte. A própria secretária-geral, ex-secretária-geral do PSD, a doutora Manuela Ferreira Leite, dizia há uns meses, na SIC Notícias, que era fácil quando se aumenta impostos e corta nos rendimentos das pessoas, porque essas têm uma solução, é aguentar. Difícil é quando se toca nos interesses, e os interesses continuam a ver passar esta dificuldade que tem o país, e que naturalmente o PS é responsável solidariamente por ajudar a resolver, mas estará na oposição para fazer o seu trabalho, e vai fazê-lo com certeza até às eleições. Mas também o PS, e mesmo tendo uma maioria absoluta, não conseguiu mexer nesses grandes interesses. Pois, mas quanto seria desejável. Pois, mas o PS não está a governar, nem nunca se apresentou aos eleitores como propondo-se ser o salvador da pátria, fazendo com que os portugueses ficassem na mesma e que se mexeria apenas a despesa. Não haveria aumento de impostos, não haveria aumento de carga fiscal, haveria uma baixa da famosa TSU em função daquilo que seria o interesse das empresas, mas isso tudo não se verificou, porque é muito fácil prometer-se aquilo que não se conhece, e Pedro Passos Coelho prometeu o que não conhecia, portanto agora vai ter que sofrer as consequências, porque o país precisa de um outro governo, um governo capaz, de gente competente, que não tenha um ministro da Presidência completamente imobilizado, a esconder-se porque não tem coragem de se apresentar aos portugueses, porque sabe que não tem condições para isso, e portanto é um governo que neste momento não é reconhecido por ninguém, nem mesmo pelos seus parceiros de coligação. Veja-se a posição do CDS-PP, que até no verão escreveu uma carta aos militantes dizendo: nós somos contra o aumento de impostos, nós não permitimos aumento de impostos, e agora em outubro vai ter que também engolir essa carta, essa proposta, aumentando impostos, e portanto há aqui uma ilegitimidade, mas que naturalmente só pode ser resolvida em eleições. Enfim, nem o PSD nem o CDS têm aqui um representante, mas de qualquer modo acontece que Paulo Portas terá, segundo notícias, tentado amenizar esta carga fiscal. Pois, o Paulo Portas faz o papel da oposição dentro do partido. É o único governo do mundo conhecido na democracia em que tem dois partidos dentro do próprio governo e em que um deles é oposição à maioria desse governo. Portanto, é um governo que não tem... A própria estrutura do governo foi desde o início mal montada, com ministérios demasiado grandes para serem geríveis. Não está em causa a capacidade técnica ou política dos ministros. Também aí podemos falar algumas questões, mas não é a minha competência fazê-lo, mas de facto são ministérios muito grandes que não são possíveis de governar. Desde o início se verificou isso, e agora o CDS tenta de alguma forma sobreviver a esta hecatombe, que é de facto o pior governo que nós temos em democracia, porque não é capaz de levar por diante os desígnios do país. Sobreviver também é o trabalho das autarquias. Neste cenário aquela onde vivemos, que é neste cenário mas aqui também a dificuldade que se coloca a ver do Minho, coloca-se aos municípios todos, e também aqui, deixe-me dizer, Zé Luís, que notamos, e quando digo notamos, falamos dos autarcas genericamente e não dos autarcas do PS, notamos que há uma vontade muito grande de fazer um ataque ao poder local, de que são exemplo esta reforma administrativa que prevê a extinção de freguesias, de que são exemplo a lei de compromissos, e de que é o último exemplo também a lei que prevê a extinção de empresas municipais. E portanto são três dos exemplos que podemos dar, que vão pôr em causa todo o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso esforço, e que, mas mesmo assim nós estamos prontos a continuar a trabalhar, e vamos fazê-lo com certeza. Faloemos naquilo que é o nosso fundamental objetivo: servir melhor as populações, servir melhor quem em nós acreditou e nos elegeu, e portanto vamos fazer esse trabalho. Mas que de facto o cenário
autárquico não é agradável, não, o cenário autárquico, e mais, deixe-me só dizer-lhe, antes que me esqueça e que hoje me posso fazer outra questão, dos objetivos propostos à administração pública nos seus diversos setores, portanto a administração pública central, regional ou local, a única administração que cumpriu com a diminuição da despesa, a diminuição da dívida e a diminuição do pessoal foi precisamente as autarquias locais. Essa nota é que é de relevar. Nenhuma administração, nem a nacional, nem a regional, conseguiu nenhum destes objetivos. No último relatório de execução financeira publicado pelos organismos do Estado, verifica-se isso mesmo. Só as autarquias é que conseguiram baixar a dívida, conseguiram baixar o pessoal e conseguiram, portanto, cumprir o objetivo que se propuseram. De qualquer maneira, as autarquias são tidas como o principal empregador em concelhos com dificuldades como o nosso. São o principal empregador e são o principal mobilizador da economia local e é portanto e é por isso que é importante que as autarquias tenham um papel cada vez mais ativo na sociedade portuguesa. Este governo não entende assim, até porque eu acho que se eu entendesse, haveria, olha, uma proposta do PS, haveria algumas hipóteses de nós podermos dinamizar ainda mais a economia local, as empresas locais. Porque não transferir algum das verbas do CREN, do Quadro Comunitário de Apoio em vigor, para a requalificação urbana e para a regeneração urbana. Temos um exemplo, o Parque dos Moinhos, que nós este ano inauguramos e que nos orgulha muito, foi feito com fundos comunitários do CREN e permitiu uma obra de aproximadamente 1 milhão de euros, feita aqui em Vieira do Minho, e que qualificou e dignificou um espaço que era um espaço pouco utilizado, um espaço pouco digno, e que agora temos uma zona da vila muito bonita, uma zona que nos orgulha a todos, e foi possível fazer-se com fundos comunitários. Também se assim não fosse, o município não tinha verbas para tal. Mas só para dar um exemplo de que a economia local é isso mesmo, é fazer esse investimento, é fazer com que esse investimento atraia mais investimento, que no espaço da obra criou-se aqui emprego, criou-se aqui riqueza, gerou-se movimento na economia local, nos cafés, nos restaurantes, nas empresas locais. Todo o trabalho de agendamento foi feito por uma empresa de Vieira do Minho, da qual eu fico muito orgulhoso por isso, e portanto tudo isso é geração de riqueza que aqui ficou e que aqui vai perdurar. Mas, portanto, é preciso para isso haver sensibilidade para perceber que os municípios têm esse papel. Os municípios não podem ser vistos por Lisboa e por este governo como os gastadores. Nós não somos aqueles... São alguns casos. São alguns casos municípios, não partilho dessa ideia genericamente, porque os municípios são aqueles que garantem todos os dias, garantem, e eu acho que isso é uma luta que os municípios devem fazer sempre. Nós, quando nos pomos a pé, José Luís, cada um de nós, cidadão, quando se põe a pé e abre a torneira de água para tomar o seu primeiro banho de manhã, ela está lá porque alguém garantiu que ela estivesse lá. Quando temos luz pública à noite, quando chegamos a casa, está lá porque a Câmara paga para que a luz pública esteja lá. Quando temos a vila limpa, asseada, jardins bonitos, alguém paga para que isso aconteça. Quem faz a limpeza urbana são os municípios. Quem garante a escola primeiro ciclo aos nossos filhos somos nós, municípios. Somos nós que garantimos os auxiliares da saúde educativa, garantimos as escolas, garantimos esse trabalho. Isso é feito com o dinheiro dos municípios, naturalmente, dos impostos dos contribuintes, mas é feito pelos municípios. Os municípios não são, portanto, só gastadores, fazem muito daquilo que faz com que nós tenhamos uma sociedade melhor. A ideia de que um euro aplicado por uma autarquia vale mais do que alguns euros aplicados pelo Poder Central. Eu acho que sim, acho que essa afirmação é correta e naturalmente quanto mais próximo nós estamos das populações, melhor. Até porque é por isso que nós defendemos a manutenção de freguesias. O poder quanto mais próximo está, melhor é com certeza praticado. Mas, e era exatamente as freguesias, por aí que começamos relativamente ao local, acredita que a decisão recentemente tomada pelo município e depois ratificada na Assembleia Municipal terá o efeito pretendido, isto é, que os 20 ou 25% das freguesias do Conselho não sejam obrigadas? Nós fomos a única força política do Conselho que apresentamos uma proposta. O PS, enquanto nós, Executivo, enquanto eleitos pelo PS, sempre fomos contra esta proposta do Governo. Isto é uma proposta que não faz sentido. É um embuste, e estou a utilizar uma expressão que não é minha. Quem diz esta afirmação, que é um embuste, esta proposta, é o Presidente da Câmara de Viseu, Presidente da Associação dos Municípios, Dr. Fernando Ruas, líder, um importante membro do PSD, aliás, Presidente da mesa do Congresso do PSD. É um embuste. Porque é um embuste porque seria, é feita de regras quadro. A ideia seria ir aos municípios e... Não só. A ideia é que o mais fácil, nós temos que, no memorando da Troika, em lado nenhum é referido que tem que se reduzir municípios. Não é referido que tem que se reduzir freguesias, aliás. E, portanto, esta é uma proposta deste Governo. Por muito que as oposições queiram dizer que está na Troika, no memorando da Troika, não está. É uma proposta deste Governo que quer acabar com freguesias e quer acabar com freguesias de regras quadro, porque nós sempre dissemos e sempre afirmamos publicamente que nós somos a favor de que possa haver redução de freguesias, onde nos concelhos
de grande densidade populacional nos centros urbanos. Não nos repugna nada que num concelho como Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, possa haver redução de freguesias, se isso for entendimento das pessoas e se for feito com a envolvência da participação dos cidadãos. Num concelho como o nosso, pequeno, rural, disperso, as freguesias fazem todo sentido. As freguesias são anteriores às paróquias, fazem um trabalho social que é muito importante, significativo. São o último representante do poder público naquelas populações, representam o Estado de alguma forma, são fundamentais para garantirmos a sustentabilidade e uma igualdade entre todos, e portanto eu acho que esta proposta não faz nenhum sentido. Aliás, o PS não é fez todos os autarcas na região, Vila Verde, recentemente viu não discuto posições, algumas agregações, Cabeceiras não, por exemplo, Braga também não, Esposende também não queria aqui comparar municípios, Barcelos, que é o maior município do país, e freguesias também não quero aqui, não me compete a mim julgar o trabalho dos outros nesse aspecto, muito menos porque diz respeito a uma particularidade muito próxima. O que eu julgo é a posição dos partidos aqui em Vila do Minho. E eu não posso deixar de referir, José Luís, que o único partido que apresentou uma proposta foi o PS. Essa proposta foi votada por unanimidade num segundo momento na Câmara e por unanimidade na Assembleia Municipal, com a presença de presidentes de junta de vários partidos. O que eu não posso deixar de realçar e aqui referir é a ausência dos partidos da oposição. PSD e CDS-PP, no momento mais importante da discussão deste processo, não faltam na reunião. Com uma justificação no momento, horário. Desculpe, qualquer justificação não cola neste processo. No momento mais importante, quando se discute, a reunião é marcada com esse fim. Tem na sua convocatória esse objetivo, discutir a proposta de agregação de freguesias. Todas as freguesias do Conselho reuniram e votaram por unanimidade contra. Portanto, todos nós sabíamos qual era a posição do Executivo, da Assembleia Municipal, dos Presidentes de Junta. E no dia da votação, PSD e CDS-PP, o que é que fazem, o que é que decidem? Não aparecer à reunião. Ainda bem que alguns Presidentes de Junta, não respeitaram essa orientação dos partidos e tiveram presentes. Porque eu acho que aqui o que está em causa da José Luís não é justificação nenhuma relativamente ao horário, porque se fosse 4 horas mais tarde já apareceriam. O que justifica aqui, de facto, é uma posição muito radical do PSD, nomeadamente, tem-se visto por as últimas posições públicas do PSD são de um radicalismo que nem a extrema-esquerda está a utilizar, porque, de facto, é inconcebível que numa posição destas, ou então, estamos apenas a ter medo das orientações partidárias, dos aparelhos partidários de Braga ou do país. Nós não podemos aqui ter duas posições. Nós não podemos ser defensores em algumas matérias quando nos interessa e não ser quando o governo ou o partido não nos deixa ser. Eu relembro que, por exemplo, eu que tenho relações com o Partido Socialista há muitos anos, fui membro da JS, sou militante do PS há muitos anos, orgulho-me disso, fui veementemente contra o encerramento do SAP no regime noturno em Vila do Minho. Aliás, fui contra publicamente, fui contra com a realização de uma manifestação, fui contra assinando documentos, sou contra essa proposta, mas não tive problema nenhum e era o governo do PS. E agora, quando a proposta de redução de freguesias, que é votada por unanimidade dos autarcas, quando é preciso votar, estar presente, dar a cara, os deputados do PSD, o PSD local, o CDS local, o que é que fazem? Não aparece. Esta posição ficará também registrada na história, ficará em ata e ficará para que todos nós possamos um dia avaliá-la naturalmente. A questão do Centro de Saúde, do encerramento do SAP, estava também aqui no alinhamento das questões. Até hoje a situação não foi alterada. A única alteração que houve foi a passagem, a eliminação da ambulância do INEM que estava estacionada no Centro de Saúde, passando os bombeiros a prestar, a cobrir esse serviço. Esse processo é um processo que por nós conhecido há muito tempo, nós sempre fomos contra o encerramento noturno, lamentei profundamente que um governo do PS tivesse feito, lamentei profundamente o secretário de Estado do PS, Manuel Pizarro, ter feito essa posição intransigente, não fazia sentido nenhum, não era necessário, havia muito tempo para fazer, mas também agora retorno a pergunta e ponho a pergunta ao contrário. Onde é que está o PSD local que chegou a ter tarjas a dizer que José Sócrates, o culpado, fez o encerramento, o PSD contra o encerramento, estava na hora de fazer alguma coisa pela manutenção do serviço noturno, pela retoma do serviço noturno. Se têm poder junto do partido, se acham que isso é importante, porque é que não fazem? Não vejo nenhuma posição política positiva do PSD em relação ao nosso trabalho. Aliás, deixe-me dizer, Zé Luís, retomando aqui uma ideia que eu tinha há pouco e que não queria perdê-la. Este radicalismo é notório em vários momentos. Repare-se, o PSD, nós tivemos a honra, o orgulho, o prestígio de receber a Sua Excelência, Presidente da República, em Vila do Minho.
O Sr. Presidente da República é a maior figura do Estado democrático em Portugal, num país democrático, é o Presidente da República, eleito pelos portugueses. Não teve o meu voto, naturalmente. Me imaginam, votei no candidato do PS na altura, o Dr. Mário Soares. Mas a partir do momento em que conseguimos, em que o convite do nosso município foi aceito pelo Sr. Presidente da República, foi com uma total responsabilidade e com um orgulho muito grande que organizamos a cerimónia de inauguração dos centros escolares. Também é uma obrigação saber receber. Com certeza. É uma obrigação de qualquer cidadão português receber bem o Presidente da República. Receber bem qualquer pessoa. Em minha casa, quando convido, recebo com a maior dignidade. Faço dessa visita uma visita com todo orgulho. Vieira do Minho orgulhou-se de receber há 10 anos atrás Jorge Sampaio, recebe 10 anos depois Sua Excelência o professor Cavaco Silva. Qual é que é a reação do PSD? Fazer birra e não aparecer. Não aparece, não é por nenhuma razão institucional, não aparece porque não foi convidado, o que seria um erro lamentável, não aparece porque não concorda com o regime democrático, não concorda que haja Presidente da República, não aparece porque não concorda com a localização do centro escolar, que até lhe chamam centro escolar de Eiravedra. Mas isso é a posição de um partido responsável. Também um partido que quer ser... Não tem a responsabilidade do partido que lidera. Desculpe, um partido que tenha pessoas responsáveis, que não seja radical, que não seja de posições extremistas, tem de estar presente. É o momento mais importante do município neste mandato. Não vamos ter, nos próximos anos, outro Presidente da República em Vila do Minho. O Presidente da República, Cavaco Silva, representa a República Portuguesa. É uma falha que não tem desculpa. Eu podem tentar me dar todas e mais algumas explicações para esta falha. Não tem falha. Não tem desculpa esta falha. É um momento que ficará também marcado, ficará marcado na história de Vieira do Minho. E eu não deixo, mas eu não posso deixar de estar, Luís, porque isso seria também uma falha da minha parte, porque os vieirenses merecem que nós que estamos no poder sejamos responsáveis, saibamos ocupar o lugar que ocupamos, tenhamos responsabilidade democrática e saibamos estar aqui como estamos. E eu tive, com todo o gosto, com todo orgulho, não pessoal, e volto a referi-lo, não é orgulho pessoal ter recebido o Presidente da República em Vila do Minho, é orgulho de Presidente de Câmara, quanto autarca, receber da forma como recebemos o Presidente da República. Quanto às questões relativas ao PSD, naturalmente, o PSD poderá eventualmente ter resposta. Não, mas eu só refiro isto, Luís, porque eu não vejo, de todos os comunicados que têm acontecido, todas as posições públicas que têm sido tomadas pelo PSD local e o CDS-PP, são todas elas de crítica e de algum ataque até quase, às vezes, pessoal, e não vejo nenhuma posição a favor do Conselho. É isso que eu tenho a discutir. Eu não estou a discutir se está bem ou mal aquilo que dizem, eu apenas registro e realço. Agora, posições políticas positivas para o Conselho, da defesa do Conselho, esta questão das freguesias é uma posição que não defende o Conselho, é pomar. Sabemos que com a publicação da lei, a empresa pública municipal não poderá continuar a trabalhar conforme está a trabalhar e terá de ser extinta. Qual é a posição do PSD? Não é dizer mal desta lei. Não é dizer mal de uma lei que põe em causa centenas de empresas no país. Empresas como a Epmar são empresas que se prestam serviço público às populações. A empresa municipal Epmar nunca pode dar lucro em Vieira do Minho. É uma empresa que faz feiras, saneamento, água, limpeza urbana, piscinas, pavilhão desportivo, nunca pode dar lucro, a não ser que a Câmara... um máximo equilibrado. Com certeza, mas nunca pode dar lucro porque é uma empresa que presta serviços públicos. Não posso ter lucro numa piscina municipal. Ou então, cobre de tal maneira em que as pessoas deixam de lá ir. E, portanto, uma empresa que se presta serviços públicos socialmente úteis, nunca pode dar lucro. Qual é a posição do PSD local? Não é criticar a lei, que é uma lei que é insensível a estas questões. É uma lei que não tem a particularidade de cada empresa ser vista de uma forma. Qual é a posição do PSD local? A gestão da Epmar está mal feita, é ruinosa, a culpa é desse município e, portanto, é por isso que vai acabar. Não é por isso que vai acabar. Porque a mesma lei, em 2009, aplicada, portanto, em 2009 ou 2008, a empresa gerida pelo PSD, extinguia na mesma. Os resultados são iguais. E, portanto, esta questão não é uma questão... Pois, precisamente. É que, por exemplo, precisamente, porque nós fomos acusados nessa dita nota que, em vez de ir contra uma lei do governo do PSD que acaba com esta empresa e que pode pôr em causa trabalhadores, em vez de ir contra isso e defender o município de Vieirense, é a favor da lei. E critica dizendo que os nossos administradores são incompetentes. Por acaso, não quero aqui elogiar, porque não me compete a mim, mas quero realçar. Nenhum deles recebe por estar lá. E, portanto, são pessoas que trabalham noutras funções. Resultados operacionais. Portanto, prejuízo ao lucro da empresa. Em 2009, teve um prejuízo de 230 mil euros. Em 2011, teve um prejuízo de 152 mil euros. Afinal, quem é que é melhor gestor ou pior gestor? Foi que em 2009, em ano de eleições, o PSD tem um prejuízo de 280 mil euros, ou somos nós que, no ano de 2011, já depois de que assumirmos a empresa municipal de agricultura e turismo, que nós extinguimos por iniciativa própria, teve um prejuízo de 152 mil euros. Mas o que eu estou a pôr aqui em causa não é os números da Epmar, que eu não estou aqui
para discutir números. Eles contam para o município, de qualquer modo, eles contam para o município. Com certeza. É que faz, contas consolidadas. Isso também é uma vitória nossa. Nós temos contas consolidadas. As nossas contas estão consolidadas entre o município e a EPMAR, onde nós temos participação económica. O que eu quero aqui realçar, nesta minha afirmação, é que o PSD local nunca defende o município. Nunca defende a nossa questão. É logo a favor da lei, e a lei está muito bem, e o que está mal é quem gera a EPMAR. Isso é que, para mim, é isso que eu aqui deixo o alerta aos vidas e quem nos escuta. A posição é sempre de contra o município, sempre os nossos interesses. Nunca estão em causa os nossos interesses, sempre contra a posição do PS. Continuar a não ter resposta. Mas é uma afirmação que estou aqui a fazê-la conscientemente, e isso é constatado pelo que está escrito. De qualquer modo, a EPMAR terá, numa das razões, além, como referiu, dos serviços sociais que presta, terá numa das razões o contrato que assinou com as Águas do Nordeste, que é desfavorável. Isso confirma essa situação. Vamos lá ver. Desfavorável para o município do contrato assinado com a empresa. O contrato, quem o assinou não fui eu, portanto estou à vontade para isso, mas não posso aceitar essa. O que é que se passa? A EPMAR, neste momento, felizmente, a EPMAR não tem dívida à banca, excetuando aquela que transitou da Via da Cultura e Turismo. Como sabem, nós, por iniciativa própria, no início do mandato, e temos esse mérito, ainda este governo nem sequer estava em funções, decidimos extinguir a Via da Cultura e Turismo, porque entendíamos que na altura, e entendemos bem e mantemos hoje essa posição, não fazia sentido ter duas empresas municipais com duas despesas associadas à própria empresa. E, portanto, decidimos por iniciativa própria extinguir a empresa municipal de Agricultura e Turismo. E associamos à empresa EPMAR todo o património e toda a dívida que a empresa municipal tinha. Nós, felizmente, no final deste ano, extinguimos de todo a Via da Cultura e Turismo. Vamos pagar, portanto, em 2012 pagaremos, extinguimos de todo, portanto, com toda a dívida paga do que diz respeito a fornecedores. Mas, portanto, a EPMAR, o que é que tem de dívida à banca? Tem apenas um empréstimo que transitou da Via da Cultura e Turismo. Não tem dívida à banca nenhuma e tem uma pequenina dívida a fornecedores que representa aproximadamente 50 ou 60 mil euros, que é muito pouco para aquela empresa. Qual é o montante maior da dívida? O montante maior da dívida da EPMAR é, de facto, a dívida às Águas do Noroeste, mas isso é uma dívida do município, nem é uma dívida da EPMAR, porque essa dívida podia ser assumida pela Câmara e terá de ser assumida pela Câmara. Mas não é única no país. Nós, de facto, vivemos num país em que... não alivia, o que não retira a dívida, não? Não retira a dívida, mas vai obrigar a uma coisa que já vem nos jornais e que eu espero que aconteça, é que o Governo olhe para esta dívida com olhos de ver, porque as Águas de Portugal vivem da receita dos municípios, todos eles devem milhões de euros às Águas de Portugal. As Águas de Portugal, neste momento, não conseguem fazer a gestão do sistema se os municípios não pagarem, mas os municípios também não podem pagar, até porque não temos fundo para isso, e já vinha ontem no jornal, e deve em breve haver um plano do Governo que permita que os municípios abatam essa dívida, renegociem contratos e esses contratos sejam execuíveis. Portanto, é uma dívida que nos preocupa, que teremos que um dia vir a pagar, mas não é essa a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação é pagar a dívida a fornecedores, e foi por isso que nós assumimos... Será um dos municípios da região com mais dificuldades de cumprir essa obrigação. Não sei se somos. Nós neste momento temos uma dívida a fornecedores que queremos liquidar. Grande parte dela vai ser liquidada com o recurso a uma linha de crédito que o Governo disponibilizou através de um plano de apoio à economia local, que no caso de Vieira do Minho vai representar uma possibilidade de receita de 3.180.000 euros. Aliás, foi esse o valor que nós pedimos através desse plano. Ou seja, foi aprovado na última Assembleia. Foi aprovado na última reunião de Câmara, com os votos do PS e a abstenção da oposição, e foi votada na última Assembleia Municipal. E essa é a razão também de, mais uma vez, eu quis registrar a falha de quem devia estar presente, que era todos nós. Porque o PSD local... Desculpa interromper, mas está já num discurso pré-campanha. Não, estou a fazer só o relato daquilo que se passou. Que é, nós temos vindo a ser acusados, mais uma vez acusados, de que somos uma Câmara endividada e que não pagamos a quem devemos. E que, como não pagamos a quem devemos, estamos a asfixiar as empresas locais. É este o discurso, de alguma forma, até populista, demagógico, que muitas vezes é feito. Então, o que é que nós decidimos? E decidimos, na minha opinião, bem, foi aderirmos a este plano e fazermos um empréstimo de 3.180.000 euros, que, se for aprovado pelo Governo, permitirá pagar, precisamente, dívidas a empresas e a fornecedores que connosco trabalham. Posição da oposição. Em Câmara, abstêm-se. Na Assembleia Municipal, faltam. Portanto, primeiro acusam de que nós devemos e que não pagamos a quem devemos, quando nós nos propomos a pagar a quem devemos, mas para isso precisamos dos votos para aprovar os planos. Não aparecem.
E, portanto, mais uma vez, tem uma maioria que aprova. Felizmente, eu não gosto de usar a expressão que tem uma maioria para... Não, felizmente temos pessoas responsáveis que no momento da verdade aparecem. Porque os deputados também do PS podiam não aparecer, porque aqui não há obrigação de aparecer. A posição de cada um podia ser diferente. Naturalmente que nós, responsáveis que somos, tentamos apresentar às pessoas que connosco foram nas listas qual é o melhor caminho e a nossa opinião sobre ele. Mas, portanto, ainda bem que temos pessoas responsáveis, com liberdade de pensamento, mas responsáveis, que estiveram presentes e que votaram. Queria só dar uma nota também, para que fique aqui claro. Esse montante de 3 milhões de euros permite-nos pagar dívidas registradas a dezembro de 2011 na Câmara, portanto todas as dívidas que estavam registradas na Câmara nesse montante, mas também que fique também esta nota, dessa dívida, metade, ou seja, 1.579.000 são dívidas anteriores a 2009. Portanto, nem toda a dívida é dívida que diga respeito ao meu mandato, ao atual mandato, porque podiam pensar que desses 3 milhões, todos eles eram para pagar aquilo que nós fizemos. Não, são 3 milhões, mas que mais de metade diz respeito a Mas isso faz parte do... Naturalmente, não, só estou... Naturalmente, e eu quando assumi a Câmara sempre disse, não fiz nenhuma auditoria quando cheguei à Câmara, Zé Luís. Não precisei de fazer auditorias como o anterior executivo fez, acusando-me de coisas que nunca aconteceram. Aliás, nunca vi essa auditoria e também não faria nunca se tivesse como vereadores 2 dirigentes da Câmara que estiveram na Câmara mais de 20 anos. E, portanto, não fiz auditorias, acreditei nos serviços, acredito nos serviços piamente, tenho fé e acredito profissionalmente nas pessoas que estão comigo a trabalhar, nas respectivas FIAs, e portanto não foi preciso auditorias para perceber o que é que se deve, fazemos isso. E considera que o município, enfim, nessa necessidade de certa maneira tentar amenizar a situação de desemprego no concelho, dá empregos a mais? O próprio município? Não, o município nem pode empregar mais nem menos que aquilo que a lei permite. Aliás, essa é mais uma situação que não tem sentido, esta lei dos compromissos. É a lei dos compromissos, que é a famosa lei que agora está aí na moda, e que eu espero que seja considerada um dia inconstitucional, não faz sentido nenhum. É um ataque deste governo à autonomia dos municípios que não tem paralelo em nenhum momento da história. É coartar a nossa possibilidade de fazer trabalho. É um absurdo, é uma lei que é um perfeito disparate pelo seguinte: nós reconhecemos todos, e já dissemos aqui, neste momento, nesta entrevista, de que os municípios devem contribuir para o esforço do Estado de reduzir a dívida do país. Fomos os únicos que o fizemos este semestre. No primeiro semestre do ano fomos os únicos que o fizemos. O Governo não fez, a Administração Regional dos Açores da Madeira não fizeram, só os municípios é que fizeram. E o que é que a lei diz? Que nós não podemos fazer despesa se não tivermos no prazo de 90 dias dinheiro para pagar. Ora, o município, e as pessoas dizem assim, dito assim, está bem. Dito assim, está bem, eu só posso comprar uma obra se tiver em 90 dias dinheiro para pagar. Muito bem. O problema é que eu não tenho receita regular no município. Eu tenho a receita do IMI que vem 2 vezes por ano, tenho a receita de impostos que vem quando há imposto a cobrar e tenho um fundo comunitário que apenas me é pago quando eu ponho faturas do lado de lá para me pagarem esse montante. E, portanto, como a receita não é regular, também esse momento de tesouraria não é regular. O que é que nós, municípios, estamos dispostos a fazer, já dissemos isso ao Governo, é que seja estipulado um valor de dívida. Ou seja, vocês, no final do ano, têm que reduzir 10% de dívida. Então, durante o ano, nós gerimos a dívida em função disso. Gerimos o município em função disso e a dívida em função disso. Não, senhora, querem-nos impor esta lei, que é um absoluto disparate. Vai ser, os municípios já pediram que seja inconstitucional, não sei se vai, se não, espero que sim. É, portanto, só para dizer que mesmo aí na admissão de pessoal nós não temos nenhuma capacidade para o fazer, a não ser dentro de as normas legislativas cada vez mais apertadas e, portanto, digo-lhe uma coisa, José Luís, se calhar em municípios como o nosso, mais emprego havia de ser criado, de outra forma de criar emprego, mas não vejo como uma economia cada vez mais pobre, mais abandonada por este governo, uma economia que não funciona, empresas a falir todos os dias, insolvências, dificuldades várias, projetos cada vez menos, mas nós temos feito um trabalho que eu acho que é um trabalho que me orgulha e que me deixa muito satisfeito. Aliás, terminamos este ano, se quiser, muito satisfeito com o que já fizemos. De qualquer modo, os dados exatos da chamada execução orçamental serão conhecidos mais tarde, mas relativamente a 2011 conseguiu menos de 50% do que tinha previsto no ano. Não me preocupa, a execução orçamental é sempre subjetiva. Relativamente às questões, aos investimentos, isto é, às despesas de capital. Claro, é sempre subjetivo, porque se calhar basta agora, temos feito o Centro Escolar da Vila e ele, em termos de execução orçamental, dá logo um pulo. Portanto, depende do momento em que nós fazemos o fecho das empreitadas. Naturalmente nós temos algumas empreitadas a decorrer. Esta do Centro Escolar foi a empreitada maior que se fez em Via do Domingo de dinheiro público feito para a autarquia. Foram cerca de 4 milhões de euros. O Centro Escolar Domingos de Abreu é um equipamento que muitos não esperavam ficasse tão bom
ainda por cima com um pavilhão de apoio que serve não só a comunidade escolar, mas também já serve outra comunidade, todos os que queiram praticar lá as suas atividades esportivas. Ainda recentemente vamos agora celebrar o acordo escrito com o Ginásio Clube de Vieira para poder permitir que as ginastas façam lá a sua atividade. Portanto, é um equipamento de excelência, temos de facto muito orgulho nele. É o Centro Escolar de Vieira, não somos daqueles que lhe chamam Centro Escolar de Aravedra, que acho que isso é uma afirmação perfeitamente descabida e de quem quer menorizar. Não sei se a intenção é menorizar Aravedra. Se for, acho que não resulta. Se é menorizar Vieira, também acho que não resulta. É uma marca de identidade. É uma tentativa muito, muito pequenina de menorizar. E a menorização não resulta, de facto. É o Centro Escolar de Vieira do Minho que está a funcionar. Que, confesso, já Luís, no início foi muito difícil de pôr a funcionar e de facto foi uma experiência que eu aqui queria saudar de forma particular o professor Carlos Figueira e toda a escola, e auxiliares, e professores, e educadores, foram excepcionais na forma como perceberam a dinâmica e a dimensão daquele equipamento, mas também felicitar muitos pais. Os pais em carreira de educação foram excepcionais também, foram fantásticos, perceberam que é uma coisa nova, é um grande barco que agora está a funcionar melhor. Estamos com respostas únicas, nós vamos manter, porque conseguimos isso e vamos manter no próximo ano letivo, o próximo ano, os manuais escolares de refeições. Estamos a lançar um novo programa, um programa de lanches também para as crianças do pré-escolar e, portanto, há aqui um conjunto de trabalho a fazer. Roça vai recomeçar agora em grande ritmo a obra para estar pronto também no final deste ano letivo. Guilherme Freire já tem um projeto pronto e por isso essas obras estão a fazer. Cávado vai começar, já está adjudicado. Mas porquê tanta demora em Roça? Espero que no Cávado, só para terminar, espero que no Cávado nós possamos ter obra já este mês de outubro, porque também é uma promessa minha e é um compromisso nosso do município com o CREN de fazer aquela obra de imediato. Vamos fazer também um centro de apoio educativo, um centro desportivo, um pavilhão desportivo. Roças e Guilherme Freire já tem um projeto praticamente pronto, está em especialidade neste momento. Demora normal daquilo que é o procedimento de fazer projetos, melhor aqui, melhor acolá. O Presidente da Junta também é muito exigente naquilo que defende para a sua freguesia. Toda a gente conhece o Sr. António Cortegaça e sabe que ele é exigente, quer ser mais alguma coisa, menos uma coisa aqui, mais acolá, atrasou um bocadinho o projeto, mas está em fase de discussão de especialidades para ir a concurso. E mantém que essa seria a melhor ideia. E Roças começa amanhã em grande ritmo, a obra está pronta no final do ano letivo. Ainda ver se temos aulas naquele centro escolar. E mantém a ideia de que foi uma boa opção a recuperação do absolutamente. Aliás, se hoje voltássemos 10 anos atrás, se calhar mantínhamos as escolas todas a funcionar. Quer dizer, nós não podemos ficar presos a uma opinião, uma ideia formada, e o que eu acho é que estes centros escolares têm de facto muitas vantagens, e a vantagem evidente é a sua grande possibilidade de juntar recursos, mas tem desvantagens também evidentes, que é abandonarmos as nossas freguesias, por exemplo, fazer com que se desloquem as crianças para o centro escolar. Isso é de facto uma desvantagem, e portanto na altura a política foi essa, ela foi seguida. Hoje, por exemplo, temos custos de manutenção de equipamento muito grandes. O Centro Escolar da Vila, o Centro Escolar de Vieira do Minho, custa-nos muito dinheiro. E o acesso? E o acesso quando estará pronto? Ao agrupamento? A obra da zona já devia estar pronto. Nós também aqui não temos aqui a razão sempre, já devia estar pronto. É uma obra que está a demorar tempo a mais. Já tivemos várias conversas com as empresas que estão naquela empreitada. Infelizmente, por razões de procedimento, são 3 empresas diferentes, todas elas com dificuldades também, umas mais, outras menos, fazem parte. Todas elas têm no país inteiro. As grandes empresas, Teixeira Duarte, Motengil, Somag, têm dificuldades, que fará as empresas mais pequenas. O município tem pago, dentro daquilo que é a sua possibilidade, tem pago os seus compromissos. O atraso é demasiado grande, de facto. Estamos a pressionar para que possamos concluir brevemente. Quando estiver pronto, vai estar muito melhor, mas até lá tem sido um grande esforço para as pessoas, sem dúvida. Como dissemos no princípio, a sua campanha baseou-se na recuperação de um rumo e uma estratégia para o Conselho e em medidas de cariz social. Isso compreende-se pela sua formação, mas tem hoje um rumo e uma estratégia para o Conselho? Não se compreende pela minha formação, compreende-se pela minha posição política. Eu sou defensor da causa pública, defendo uma escola pública, defendo serviços públicos, porque é essa a minha ideologia política e partidária. O nosso rumo é garantir um conselho melhor. E como é que se consegue um conselho melhor? Educando e formando a população. O nosso objetivo é esse. Fixar a população, é por isso que nós reduzimos a IRS 5%. Garantir formação e qualificação, é por isso que nós damos refeições gratuitas e manuais escolares. Nós não damos por dar. Porque a ideia que nós damos por dar é de quem não percebe o que é que está a acontecer. O nosso objetivo é precisamente formar as pessoas, qualificar as pessoas. Só com pessoas formadas e qualificadas que nós podemos ser um conselho melhor. É por isso que eu fiquei
Depois para depois muito emigrar, satisfeito. Para depois emigrar. Isso só que o Governo quer que isso aconteça. O Governo diz isso com orgulho. Devemos sair da nossa zona de conforto. Não devemos, não. Devemos ficar cá a dar o nosso melhor. Deixe-me só dizer que fiquei muito satisfeito, orgulhoso até, por ver que o Presidente da República usou, entre aspas, o meu discurso na inauguração para reafirmar isso mesmo. Educação é a base fundamental de uma sociedade. E é isso que nós fazemos. Formação, qualificação. Formação, qualificação. É o nosso segundo. Só uma questão para concluir. Disse recentemente numa entrevista que este é o próximo ano será o ano das eleições autárquicas. Disse já que não sabe se vai continuar a fazer os tais esforços que diz pelo Conselho. Se será candidato. Não. O que eu digo é, não é o momento de falarmos nisso. O momento é trabalharmos dia a dia, todos os dias, pelo Conselho Verde Minho. Eu trabalho na Câmara com um gosto, com uma paixão enorme. Fui eleito, e tenho muito orgulho nisso e muita honra, fui eleito pelos vieirenses, para fazer o mandato até ao fim. O PS há de decidir a seu tempo e comigo quem é que há de ser o candidato para as próximas eleições. E nós esperamos saber oportunamente. Obrigado por ter vindo hoje. E tivemos a presença do Presidente da Câmara, Jorge Dantas, fazendo o balanço de 3 anos de presença da Câmara. De hoje a dias vamos continuar a falar daqui onde quer que nos tenha ouvido. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco.